Muito bem, nós já estamos de volta, né? Tivemos um probleminha aqui, né, com a nossa transmissão, mas agora tudo bem. E eu quero cumprimentar você, irmão, irmã, você amigo, amiga, você aqui da cidade de Pacaembu, você do nosso campo de Pacaembu, você de fora. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor o ajude, que o Senhor dê vitória, que o Senhor o ajude nesse momento de tanta expectativa, tanta angústia. Mas eu quero lhe dizer, não se deixe abalar, não se deixe abalar por tantas mensagens ruins, não se deixe abalar, confie no Senhor. E Ele é poderoso para lhe dar vitória. Ele é poderoso para guardar a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, seu pai, sua mãe. Ele é poderoso para te ajudar em toda circunstância desta vida. Eu quero aqui cumprimentar a irmã Michele e irmã Natália Riso, lá em Presidente Prudente, né? A Suelen Araújo também, meu filho Eric, que o Senhor abençoe a sua vida, aleluia. E nós estamos juntos aqui, não para fazer uma apresentação, mas para louvarmos a Deus. E como você sabe, esse é um trabalho que é apresentado ao vivo, algumas coisas acontecem que nem a gente queria que acontecesse, né? Mas acontece. Mas nós estamos adorando o nome do Senhor. É para que esses dias sejam dias de reflexão para você, para mim, para nós. E também de consideração de como é importante a casa de Deus, a presença do Senhor, estarmos na casa do Senhor. Porque às vezes não valorizamos tanto a casa de Deus. Em alguns casos parece que é um peso estar no templo, participar dos cultos. Mas você está percebendo quanto nós temos a ver com o templo? Quanto nós temos a ver com a casa de Deus? E eu lembro-me do salmista quando um dia disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Araceli, minha sobrinha, lá em Bebedouro. Aleluia. Luciano, né? Irmã Elaine Inácio, que Deus abençoe a sua vida. Valorize a casa de Deus. Aleluia. Passando essa tempestade, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Tenha certeza, aleluia, valorize a casa de Deus, tenha prazer de estar na casa de Deus, certo? Não com aquele formalismo que algumas pessoas fazem, só formalismo, só aparência, não. Valorize a casa de Deus como lugar de adoração, aleluia. Eu saúdo o pastor Siqueira, nosso companheiro, pastor aqui na sede, grande homem de Deus, irmã Aparecida, sua esposa, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Olha, eu queria até cantar mais, só que hoje eu tô com aquela tossinha, né? Então eu vou evitar. Porque quando eu canto exige mais da minha voz, que já não é, né, tanto, né? Mas eu queria que você entendesse, mas eu quero partir para a meditação da palavra de Deus. Irmã Gisele Bernardes, irmã Andréia Toroli, né? Cristiane Bustilho, minha sobrinha lá em Santa Bárbara do Oeste. Que Deus te abençoe, você, o André, os dois filhos. Glória a Deus, adore a Deus conosco. Aleluia. O que de mais nobre, de mais importante,
a gente pode fazer é adorar a Deus, é louvar ao Senhor. Irmã Luana Freitas, irmã Marisa Aguiar também, glória a Deus, adore ao Senhor, louve ao Senhor, aleluia, pois na verdade é o que de mais importante, como já falamos aqui, podemos produzir para Deus, aleluia. Vamos então louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Aleluia. Irmã Cláudia Regina, minha sobrinha também lá em Santa Bárbara do Oeste, ao André, né, e a sua filhinha, que Deus abençoe todos vocês. Olha aqui a irmã Givaldete, glória a Deus. Aleluia. Neemias Borges, lá em São Paulo, hein? Lá na capital. Neemias, filho do meu companheiro pastor Cícero Borges, que Deus abençoe Neemias, que Deus abençoe Naum, que Deus abençoe o pastor Cícero, que Deus abençoe a Regiane. Eu sei que todos estamos apreensivos, é uma situação difícil, mas não há situação que Deus não esteja no controle, né? Eu sempre estou pedindo para vocês orarem pelos comerciantes, Ana Lídia Rocha, Emerson Luciano, Ana Lídia lá de Icém, que Deus abençoe a Ana Lídia, e o Emerson Luciano Martins também está participando. Então, como eu estava falando, eu tenho pedido e tenho orado pelos empresários, porque pense bem você, que situação angustiosa. Às vezes a gente fala, mas tem muito dinheiro. Mas quem tem muito dinheiro tem muito compromisso também. Quem tem muito dinheiro tem muito o que pagar também. Agora, nós permanecermos nessa situação, eu não estou aqui, eu não quero que ninguém imagine que eu estou incitando a nada. Não, eu só estou convocando para nós orarmos. Não pense, irmão, que eu estou incitando a nada. O pastor, ele disse ou deixou de dizer. Não, eu só estou dizendo que nós temos que orar. Orar. As medidas necessárias que têm que ser tomadas, têm que serem tomadas. Essa é a verdade. Se precisa de reclusão, tem que haver reclusão. Mas nós temos que orar e pedir ao Senhor que o Senhor, Ele ajude, que o Senhor dê vitória, que o Senhor sare a nossa nação, e que o Senhor venha a atuar em todos os meios, porque eu lembro das palavras do salmista que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. E nós somos uma nação de Deus. Aleluia. Nós somos Glória uma nação do Senhor. Vamos então meditar na palavra de Deus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1. Mas antes, porém, eu quero convidar o pastor Luciano para orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, neste momento no qual vamos meditar em Tua Palavra, pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, nosso pastor, que será o intérprete das Tuas verdades eternas para o meu coração e o coração deste meu irmão e desta minha irmã, que agora nos assiste e participa deste culto. Meu Deus, abençoe vidas, alcance, meu Pai, famílias, salve, ó Deus, aqueles que estão afastados e que ainda não se decidiram a entregar suas vidas para Ti. Ó Deus amado, eu peço todas estas bênçãos, no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Meus irmãos, Jesus, na sua época, ele foi o divisor de águas. Jesus marcou a sua época. É interessante que quando Jesus vem ao mundo, o mundo já tinha religião, o mundo já tinha tantas religiões proeminentes, né? Que as maiores religiões, elas já existiam. O budismo, os seguidores de Maomé, o islamismo e tantas outras religiões. Porém, na terra em que Jesus nasceu, o forte era o farisaísmo. O forte era o farisaísmo. Ao lado dos fariseus tinham os saduceus, que era também como uma dissidência dos fariseus, né? Que criam em algumas coisas que os fariseus criam e não criam em outras. Mas dividido havia um terceiro grupo, que podia ser tanto fariseu como saduceu, que eram os escribas, que não eram, na verdade, não professavam uma religião específica. Ele podia ser tanto fariseu como podia ser saduceu. E que fazia o escriba? O escriba era apenas e tão somente copistas da lei. Porém, eles tinham uma influência tremenda nos dias de Jesus. Então, a religião nos dias de Jesus era como um partido político religioso. Era uma mistura. Os fariseus, como os saduceus, eles exerciam funções religiosas, porque ali estavam os sacerdotes, mas também eles exerciam funções políticas, certo? E exerciam também funções jurídicas. Mas como assim? Porque se você for ver, em determinados momentos, os fariseus prendiam pessoas, espancavam pessoas, até dentro da própria sinagoga. Certo? Então, o que acontece? Era uma mistura, era uma miscelânea. Não se sabia se eles queriam ser
religiosos ou ostentar posições dentro do meio religioso, ou se eles queriam ser políticos ou juízes. E quando você confunde essa situação, na verdade, você vai ter um problema sério. Mas eles estavam ali naquela mistura, naquela miscelânea. E quando Jesus vem, causa uma espécie tremenda no meio do povo. Quando Jesus começa o seu ministério, em primeiro lugar, quem mais se preocupou na época que Jesus nasceu foi o próprio rei da Palestina. Foi o próprio rei da Palestina. Porque, sendo ele um representante político do governo romano, eles ouvem falar que nasceu um rei. Que rei é este? Tanto é que a Bíblia diz que os 3 reis magos passam e falam com Herodes, porque eles foram naquela inocência imaginando que Herodes, ele sabia de tudo. E Herodes diz para ele: faz o seguinte, vocês vão lá ver o menino, adorem o menino, e depois vocês voltem aqui e me digam como é. Uhum. E me diga como que é, que eu também quero adorar. Tem gente que nunca adorou, não adora e nunca vai adorar a Jesus. Não é porque eu quero, não. É porque eles não querem. Jesus é apenas um nome, Jesus é apenas uma menção para algumas pessoas. Mas eles foram, adoraram, e o Senhor disse: volte por outro caminho, não volte mais para dizer nada para Herodes. Muito bem. Então ali começa, no nascimento de Jesus, já as dificuldades, as preocupações, porque muitas vezes nós não estamos preocupados com a nossa situação diante de Deus. Nós estamos preocupados com cargos, com nome, com status, com fama, certo? Mas a Bíblia nos diz que o segundo grupo, já religioso, que se preocupou demasiadamente com Jesus, foram os fariseus. Quando Jesus estabelece, começa a aparecer, principalmente lá aos 12 anos, Jesus agora, depois de se submeter ao cerimonial que entre os judeus chama-se Bar Mitzvah, ele agora podia ir ao templo, ele agora podia tanto falar como indagar. E aos 12 anos Jesus é inserido no meio da sociedade como pessoa, como adorador, como alguém que conhecia. E dali para frente começa um embate. Mas aos 30 anos Jesus estabelece o seu ministério. Jesus estabelece o seu ministério. Jesus começa a pregar. E o que eu fico maravilhado é que quando Jesus inicia o seu ministério, ele começa justamente no seio da família. Aleluia. Ele começa no seio da família. E o primeiro milagre que Jesus faz é justamente num casamento. Num casamento. Aleluia. Aquele casamento, aquele casal lá em Caná da Galileia, eles convidaram a Jesus para participar do casamento deles. Aleluia. E eles tiveram uma felicidade tão grande de ter convidado a Jesus, porque Jesus salvou eles do vexame. Jesus salvou eles da vergonha. Jesus salvou eles, sabe por quê? Você já imaginou? Você convida 200 pessoas para o seu casamento e lá só tem comida para 150? Ou
Tem comida para 200, só que os 200 comeram demais. Você sabe que todas as vezes que a comida é boa, não é isso, Luciano? Quando a comida é boa, a pessoa come e esquece que tem os outros para comer, infelizmente. Mas ali acaba o vinho. E Jesus transforma água em vinho, salvando. Aleluia. Com isso eu quero dizer para você, e eu já vou entrar no texto, dizer para você, feliz é você se convidar Jesus para Aleluia, fazer aleluia. parte da sua família. Glória a Deus. Aleluia. Leve Jesus para a sua casa. Aleluia. Muitas vezes, as nossas casas, os lugares que moramos, tem tudo. Você vai na cozinha, tem todos os aparelhos eletrodomésticos, geladeira de última geração, eletrodomésticos melhores. Você vai na sala, no quarto, tem tudo. Tem tudo. Você só não vê nada que possa lembrar que Jesus vive ali naquela casa. Eu lembro-me, quando eu ainda era criança, eu morava na roça e um dia eu cheguei numa casa de pessoas crentes, amigos meus, moravam na cidade de Cândido Mota. Eu não esqueço disto. Na porta de entrada estava escrito assim: aqui não falamos mal dos outros, porque servimos ao Senhor. Aleluia. Olha, eu estou falando de coisa de quase 50 anos atrás. Glória a Deus. E até hoje eu não esqueci. Eu quero dizer para você que na sua casa tenha alguma coisa que demonstre que você serve ao Senhor, que você é uma serva de Deus, que você é um servo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas o maior testemunho não é o que você escreveu, é o que você vive. Glória a Deus. É a sua crença traduzida em ações. É isto que demonstra Aleluia. que você serve a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Muito bem. Aqui no capítulo 3, Jesus incomoda os fariseus. Capítulo 3 do Evangelho de João. Os fariseus estavam incomodados. Mas este homem, Nicodemos, ele toma uma atitude radical e totalmente contrária aos fariseus. Porque os fariseus detestavam a Jesus. Os fariseus combatiam a Jesus. Mas ali, Nicodemos, que o nome Nicodemos significa conquistador do povo. Nicodemos, ele propôs no seu coração: eu quero ter um encontro com Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus de perto. Você ouvir falar de Jesus é maravilhoso. Você ouvir histórias de Jesus é bom. Mas conhecer Jesus é muito melhor. E ele foi. E eu não sei, até presumo que ele foi à noite, que já era uma forma de poucas pessoas verem, saber que era ele. E Nicodemos era um doutor da lei. Isso significa que Nicodemos tinha formação, vamos assim dizer, teológica, bibliológica, porque não se chamava uma pessoa de doutor da lei ou príncipe quando ele não tinha formação. Outra coisa, Jesus não é chamado aqui por Nicodemos quando ele diz que foi ter de noite, ele diz Rabi, que quer dizer mestre, Senhor.
príncipe, doutor. Jesus não foi chamado de mestre, de rabi ou rabone, porque ele era Jesus, o Filho de Deus. Não, ele não estudou nada, não sabe de nada, mas ele é o Filho. Não, Senhor. Jesus passou por todos os critérios. Aleluia. E eu quero aqui dizer para você, você não está diante do pastor que conhece tudo de fio a pavio. Mas esses 45 anos que eu sirvo a Deus, eu tenho lido, eu tenho buscado conhecimento, porque infelizmente tem se levantado tantas pessoas falando tantas besteiras, tantas abobrinhas, e diz que é pastor, ninguém sabe de onde apareceu, e é os que hoje estão perdendo o espaço na internet, que vivia profetizando os idiotices, certo? Conduzindo pessoas despreparadas, e eles também despreparados, levando conversas fiadas, alimentando até o ego de algumas pessoas que estão fora da direção de Deus, vivendo no pecado, mas sendo alimentado por essa gente. Eu quero dizer para você, pense bem. Era de um mestre para outro mestre. Ele diz: Rabi, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Aleluia. Vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia. E eu queria que você pensasse nisso. Aparece alguém aí com a Bíblia, lê um texto isolado, cria uma doutrina e já vai na cabeça de todo mundo, porque a palavra de Deus está dizendo isso ou está dizendo aquilo, e logo vão os despreparados. Porque eu vi uma palavra, e quantas vezes é uma contradição. Uma contradição, na verdade, não está seguindo nada do que a palavra de Deus diz. Está se inventando uma história de enganação, de engodo para a sua vida, só para te atrapalhar e te tirar da presença de Deus, e te tirar você da igreja onde você tem um pastor, alguém que ora, alguém que lê Bíblia, alguém que te orienta. Aleluia. Alguém que te orienta. Porque quando você estiver lá caído, você não vai ter o pastorzinho da internet, a profetisa da internet. Eles não estão nem aí com você. Não estão nem aí com você. Nós estávamos conversando, eu e o pastor Luciano, esta semana, e ele contando uma experiência. E eu vou abrir aqui rapidamente para o pastor Luciano contar a experiência que você teve naquele site. Pode falar. Meus irmãos, na verdade, nós estamos vendo o que está acontecendo nesses dias, é que os profetas da live estão perdendo espaço, porque os homens sérios, homens de Deus, estão agora fazendo uso desse instrumento, desta ferramenta de transmissão midiática, e eles estão perdendo espaço. E eu, pesquisando sobre o assunto, esses dias abriu lá um grupo no Facebook, o grupo do Salmo 91, para orar e interceder pelo coronavírus. E eu falei, vamos ver como é que funciona. Quando eu cliquei para olhar como é que eu posso ser inserido naquele grupo, rapidamente alguém apareceu e já me disse, olha, faça um depósito de R$91 na minha conta, essa conta aqui, para você fazer parte do grupo do Salmo 91. Porque são R$91 a taxa de inscrição. E, pasme os senhores, já tinha mais de 2.000 inscritos. Esse povo estava superfaturando em nome da fé alheia, enganando, engodando, para poder roubar as pessoas em nome da fé. Então essas pessoas que não temem a Deus estão por aí, estavam vendendo as suas falsas profecias, suas heresias, fazendo uso até mesmo do profetismo do caos, aterrorizando pessoas, para tirar o dinheiro e enganar aqueles que são menos instruídos.
mas Deus está mudando esse cenário. Ele está levantando pessoas comprometidas com a palavra e que não são desigrejados. Tem uma igreja, tem um endereço e fazem jus a um compromisso com Deus em viver em santidade. Então, aleluia. Você percebeu aí? Então eu quero que você valorize. Aleluia. Saiba aquelas pessoas que estão comprometidas com Deus, com a palavra de Deus e com a igreja de Deus. E Nicodemos reconhece isso. Nós sabemos, isso quer dizer, nós temos convicção que tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia. Aleluia. E aqui nós observamos o seguinte: Jesus não ficou parolando ali com Nicodemos, massageando o ego, sabe? Porque o que muitas pessoas gostam é dessa massagem no ego, e falando palavras bonitinhas, e principalmente palavras de autoajuda. Meu irmão, abra mão que o anjo vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, sabe? Quando precisa de uma palavra de consolação, o Espírito Santo, por certo, nos levará por esse caminho, porque há momentos que a igreja do Senhor precisa de palavra de consolação. Há momentos que ela precisa, e nesse momento Deus vai levantar, aleluia, alguém para levar uma palavra de conforto, de consolação ao seu coração. Mas não viva só de palavra de consolação. Deus, ele age de forma maravilhosa. Deus às vezes repreende, usa alguém para te repreender, quando o teu caminho, quando o meu caminho, quando as nossas atitudes ou as nossas palavras não são boas, Deus pode usar alguém para te repreender. Por que ele nos repreende? Porque ele nos ama. Aleluia. Porque ele nos ama. Glória ele nos a Deus. quer bem. Ele quer ver você bem. Ele não quer ver você andando pelos caminhos que às vezes muitos estão andando e estão dizendo que estão com Deus. Deus não viaja com o pecado. Deus não anda com o pecado. Deus não vive com coisas erradas. Não. Mas Deus, ele anda onde há santidade, onde há temor, onde há amor, onde há reverência, onde há compromisso com ele e com a sua obra. E aqui o Senhor diz para ele: olha, você fez tanta referência e deferência a mim, mas eu só tenho uma coisa a dizer para você. Que na verdade eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Era para Jesus estar dizendo: Nicodemos, muito obrigado, meu amigo, que é isso? Eu não mereço tanta bondade. Jesus não perde o tempo com isso. Vamos, meus amados irmãos, meus amados amigos, sair dessa areazinha de conforto, sabe? De às vezes viver uma vida espiritual hipócrita, sabe? Só estamos às vezes nos emesmando. É eu e mais eu. Eu penso, eu falo, eu digo, eu dito. Não. Vamos deixar que Deus esteja no centro da nossa vida. Eu, há poucos dias, até falei que o Evangelho ele é cristocêntrico. Que Cristo tem que estar no centro. E me lembro quando falei que muitas vezes o nosso culto é um culto antropológico. O que é isso? É quando o homem fica no centro. É o homem no centro, não é Deus no centro. Mas Deus precisa estar no primeiro lugar das nossas vidas. Você se lembra quando Jesus contou uma história de certo demônio que possuía uma pessoa? E esse demônio, ele cansou
De tanto usar aquele indivíduo, esse demônio saiu e começou a andar por lugares áridos, lugares ruins. Aí ele lembrou e disse: olha, eu vou voltar para minha casa, porque eu estava tão bem lá. Aí ele volta, diz Jesus, e encontra a casa varrida e adornada, quer dizer, a casa não tinha ninguém. Deus não estava naquela casa, Deus não estava naquela vida, Deus não era o centro daquilo ali. E o que acontece? Ele volta. E ele arrumou uns amigos. Ele trouxe agora 7 amigos piores do que ele. E ele diz: e os atos desse homem, os últimos atos, são piores do que os primeiros. Então eu quero dizer para você: encha a tua vida de Deus. Encha a tua vida de Deus. Glória a Deus. E o que Jesus fala aqui é de uma transformação, de um novo nascimento. É preciso nascer de novo. O homem vendido ao pecado, como eu era, como este daqui era, como todos eram, agora é uma nova criatura. Tem que haver mudança de vida. Tem que haver mudança de vida. Aquele homem que desejava pecar, fazer coisa errada, o homem violento, o homem mau, o homem mentiroso, a mulher mentirosa, o homem vendido à prostituição. Não, agora não. O Senhor mudou. Aleluia. Houve uma transformação. Mas o que é interessante é que Nicodemo não entendia isso. Era um religioso. E o próprio Senhor Jesus disse: mas você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Porque Nicodemo só estava vendo tudo pelo prisma humano. Ele fala assim: ô Senhor, diga-me uma coisa. Como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe? Olha que loucura. Jesus não estava falando nada disso, até porque Jesus estava falando de algo que é possível pela fé. Ele estava falando que é possível pela fé. Mas o que Nicodemos estava falando era de uma total impossibilidade. Como pode alguém entrar no ventre da mãe? Isso não existe. Isso não existe. Mas Jesus, olha, eu quero dizer para você o seguinte, que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Água aqui é simbólico, é palavra. Palavra de Deus. Não é a palavra do meu pastor José Wellington, não é a palavra do pastor Ananias, não é a palavra do pastor Luciano, da irmã e do irmão, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como água, ela limpa, ela transforma, ela tem poder. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo de número 1, né? Capítulo 1 e versículo 16, olha o que Paulo diz aqui para a igreja aos Romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É o poder da palavra. Glória a Deus, aleluia. Diz o escritor aos Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Aleluia. E aqui ele fica maravilhado, ele não entende, mas Jesus continua a conversa com ele. A palavra estava plantada. No versículo 16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, aquela conversa com Nicodemos foi uma conversa longa. Nicodemos sai dali pensativo.
E aí nós vamos ver, parece que no capítulo 7 de João, se eu estou bem certo, Jesus está lá no templo pregando, no capítulo 7. E de repente se levanta algumas autoridades religiosas ali, porque queriam prender a Jesus, porque queriam matar Jesus. Aí Nicodemos faz uma pergunta, 7 versículo 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Sabe por quê? A palavra estava no coração. Aleluia. Mas quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, aleluia, Jesus estava na cruz, José de Arimateia vai tirar a Jesus. E quem estava com José? Nicodemos. Aleluia. Nicodemos. Glória E a eu Deus. creio que Nicodemos olhava para o corpo de Jesus. E ele Aleluia. dizia: sabe por que eu estou aqui? Porque um dia esse homem disse para mim que é necessário nascer de novo. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que a palavra de Deus, ela esteja no teu coração. Senhor. Que você tenha um encontro com Jesus. Que a tua vida seja abençoada nesta manhã. Eu quero agradecer por estar conosco. Aleluia. Mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Aleluia. Quero orar por você, irmão. Se você está fraco na fé, eu quero te ajudar em oração. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero nesta manhã orar por você. Pedir a bênção de Deus para a sua vida. Se você está enfermo, nós vamos orar. E o Senhor é poderoso para te curar, para restaurar a sua saúde. Eu quero, finalizando, aqui cumprimentar a minha irmã Miriam, Clodoaldo. Deus abençoe meu amigo. E a todos os irmãos aqui, enquanto a gente prega, vai rolando o nome, então nem sempre você, nós temos aqui a irmã Cleide Oliveira, irmã Cleide, nossa irmã, a Miriam, temos a irmã Nina Bernardes, Elaine, Lucimar, o Jander, a Leila Lucélia, lá de Fronteira, e o Eliezer e toda a família, a minha irmã Lourdes, Clodoaldo, como nós já falamos, é bastante gente. Que Deus abençoe. Também Aparecida de Souza, Nina Bernardes, o Sandro, glória a Deus, o Eric. Que Deus abençoe a todos. Então vamos para os pedidos de orações. Amém. Nós temos aqui o pedido de oração pela nossa irmã, pedido da irmã Marli, pelo seu neto que hoje faz aniversário, netinho Lucas, e também por ela, por sua saúde. Vamos orar pela nossa irmã Marli e pelo seu netinho Lucas. Também a irmã Aparecida Souza pede oração por sua família. Esses são os pedidos de oração. Tem mais algum específico, pastor? Não, nós vamos orar também pela nossa nação, continuar orando pela nossa nação, pelos empresários da nossa nação. Vamos orar por todos os nossos irmãos aqui, que estão enfermos, vários irmãos, e aqueles que sempre estão pedindo, A Lourdes Lima também pede oração pelo seu esposo e família. Vamos orar pelo Nicanor, meu cunhado, E o seu irmão Antônio. Meu irmão Antônio, ali em Candomota, a Celina, minha cunhada, Deus abençoe. Vamos orar então, e eu quero nesse instante, parabenizar o netinho da nossa irmã Marli e a todos. E amanhã tem um aniversário bom, hein? Só não tem festa porque nós estamos reclusos, Mas amanhã, se Deus permitir,
estarei aniversariando. Mas eu ainda estou muito novo ainda, estou tranquilo, né? Aleluia. Mas vamos orar. Pastor Luciano estará orando. Oremos. Querido Aleluia. Deus e amado Pai, estamos em Tua presença e nos alegramos por isso. Te louvamos por Tua palavra ministrada. Aleluia. Pedimos que a Tua bênção alcance estas vidas, Senhor, aqui registrada, com os seus pedidos de oração e também os que não pediram, mas estão assistindo. Sim, ó abençoe Pai. este lar, abençoe essa família, Sim, que meu os Deus. momentos com Deus, aqui, ó Pai, nesta transmissão ao vivo, possa realmente gerar experiências contigo, meu Senhor, curando, salvando, libertando, abrindo portas e aumentando a fé dos teus servos, edificados em Cristo, Senhor. Meu Deus, eu peço a tua bênção pelo Luquinhas, que está aniversariando, Sim, pela irmã Marli, peço a tua bênção também pela Aparecida e família, ó Deus amado, e pela Lourdes, Aleluia. com seu esposo, Nicanor, abençoe de forma toda especial. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, ó Pai. Amém. E graças a Deus. Amém, glória a Deus. Eu quero pedir que você não esqueça de compartilhar esse trabalho, tá? Deus abençoe a todos. Pastor Jonas, que privilégio ter o Senhor conosco. Mariane, todos os irmãos, que Deus abençoe. Compartilhe esse nosso trabalho. E logo mais às 8 da noite, nós estaremos juntos para mais um Momentos com Deus. É o culto, é a adoração de Deus na sua casa, junto com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam Amém. amém. Glória a Deus.